Caiu de paraquedas aqui no canal? Curta, comenta, compartilha. Não esquece de ativar o sininho. Toda quarta-feira, 19 horas, tem um episódio novo. Eu não poderia deixar de falar do episódio ocorrido na Câmara semana passada. Por quê? Se você era uma pessoa conhecida apenas em Iguaba, eu acho que você passou a ser conhecida nacionalmente. Porque nós tivemos uma grande repercussão de algo que aconteceu na semana retrasada lá na Câmara. Algo de repercussão nacional. Uma fala machista do seu colega de Câmara, tá? Num momento onde a fala era sua, ele fez ali uma parte. Olha, que coisa ruim. Da onde veio? Viu que uma parte pode dar problema pra sua Quer vida. dizer, até nós estamos envolvidos Então, nisso. cuidado com você. Cuidado você. Com o que você fala, hein? Já dizia Robertinho Antunes, quem fala demais dá bom dia cavalo. Isso, não, Minha mas é mãe verdade. falava isso também. Essa é uma fala, ó, muito antiga. Aham. Mas o que acontece? Essas falas do seu colega acabaram repercutindo nacionalmente. E isso não sou eu que falo. Canais como o UOL, G1 e o Dia noticiaram o ocorrido. Eu queria que você falasse um pouco sobre o assunto e o quão danoso é uma fala como essa no cenário que a gente vive hoje. Eu acredito que em qualquer momento, mas hoje, principalmente quando a gente tem uma ascensão, a gente está tentando desconstruir a questão da mulher em segundo plano, trazer ela para a igualdade ou até projetar. O quão danoso é uma fala como essa? Eu acho que todos estão tentando trazer a mulher para perto, né? O STF, quando faz algumas situações, como essa questão das cotas das fraudes de... Só chega a ter o microfone um pouquinho. Opa, de gênero, vou chegar para frente. Existe um movimento. O próprio Dr. Pedro, quando esteve aqui, né, e não tinha nem noção de tudo isso que estava acontecendo, ele até depois entrou em contato comigo. Deixa eu mandar um beijo pro meu amigo Pedro. Calma aí, fica aí, Pedro. Não vai embora, Isso, não. me ajuda, Pelo por amor favor. de Deus. Não vai embora, não. O movimento é de trazer a mulher para dentro dessa discussão política, do cenário político, do contexto político. Falas públicas podem afastar a mulher desse cenário político e também podem ser distorcidas, mal interpretadas, mas é o que eu falei na sessão. E teve, depois disso, uma sessão onde nós dois podemos falar. E eu falei que toda brincadeira depende de quem fala e de quem ouve, a maneira como ela vai soar, né? E eu penso que eu tenho amigos com quem eu brinco, e eu tenho certeza que todos têm amigos com quem fazem brincadeiras que, dependendo de onde você fale, você possa ser mal interpretado. Eu não sou santa nem puritana, eu tenho amigos com quem a gente brinca. E eu costumo dizer, por exemplo, dentro da sessão, nós todos sentamos assim, né? Uma fila do lado de cá, outra fila do lado de lá. E os vereadores, quando falam assim, né? Quando eu falo com o vereador que está do meu lado, por exemplo, que é o Adriano, que é o Tiquinho, eu falo para ele, pô, Tiquinho, não sei o quê. Mas quando ele está lá na tribuna, eu me dirijo a ele como Vossa Excelência. Porque a gente precisa adequar nossa fala ao local onde a gente está. Então, aquele não era um comentário para ser dito na tribuna, mesmo que não seja a tribuna onde você fica em pé e fale ali. Eu acho que ele, Júnior, já entendeu a infelicidade da maneira como ele se colocou. E eu volto a dizer para vocês, todo mundo aqui, numa cidade pequena, se conhece, todo mundo aqui conhece o Júnior. Mas eu acho que realmente a figura pública precisa ser mais cuidadosa com o que fala. Eu gosto, como eu digo, eu gosto de fazer analogia, até porque existem assuntos que são difíceis de serem entendidos. Mas se você está com o seu colega de trabalho e fala assim, rapaz, acho que vão botar alguém para trabalhar aqui no teu lugar. Você fala, pá, tá maluco botar alguém para trabalhar no meu lugar? Você tá doido? Mas se teu chefe te chama e fala assim, Silvana, acho que eu vou botar uma pessoa... Você fala assim, olha, né? Eu não gostaria que o senhor fizesse isso. Então, a maneira como você se coloca depende de com quem você está conversando. Existem momentos onde a sua postura... E eu sempre tentei ser o mais sucinta possível, mais educada possível quando eu estou usando a tribuna,
Porque eu sei que aquilo ali é uma representatividade. Eu estou falando por muitas pessoas, 28 mil pessoas, 29 mil pessoas. Eu acho que esse censo aí está um pouco defasado, mas, de qualquer forma, a maneira como a Silvana está ali conversando com o colega é uma, e a maneira como a Silvana está falando quando ela chega ali na tribuna é outra. Então, eu acho que isso foi um recado que ficou bem entendido, de que algumas falas elas não cabem mais para a nossa sociedade. E não é uma questão de mimimi. Não é uma questão de, mas não se pode mais falar nada. Depende de quem está falando e depende de onde está falando. Então, eu não tinha noção de tudo que ia acontecer. Eu não tinha noção de do quanto isso ia repercutir. Eu não tive a menor ideia do quanto isso ia refletir para mim, né? Muita gente de todos os cantos, quem acessa a minha rede consegue ver, muitos, assim, de outros estados. Uma moça do Paraná, Caramba. que é de um movimento de mulheres lá, entrou em contato comigo e ela me mandou o print, porque eles têm um grupo de apoio a mulheres lá, composto por várias mulheres, várias figuras públicas. Prefeitas, deputadas, vereadoras. Caramba. Mais de 300 mulheres fazem parte desse grupo. E ela me mandou o print de quantas vezes esse vídeo foi reproduzido nessa página desse grupo. Mais de 1.600 vezes. No Paraná. Então, você imagina o quanto isso alcançou. Eu não sei te dizer a dimensão que isso tomou e a proporção que isso tomou. Eu confesso a vocês que, por eu ter uma personalidade forte e por eu ser uma pessoa que se impõe e que fala e que debate, eu sempre soube me defender de algumas situações que eu já passei ao longo da vida, tá, gente? Eu tô com 45, então eu tenho muita história para contar. Mas eu entendo quando as pessoas se juntam para defender outras. Entende? Eu não conseguia captar a dimensão que isso podia tomar. Mas eu fui ler sobre o assunto. E assim, eu falei, gente, mas será que é tanto assim? Será que precisa se falar tanto sobre isso? Gente, eu como mulher não conhecia as variações de algumas que estão tipificadas, tá? Legalmente tipificadas. Então, eu não tinha essa dimensão. Eu fui ter depois de toda essa repercussão. Porque, assim, eu imaginei que isso fosse ser contido aqui. Se eu disser para vocês que essa foi a primeira vez que isso aconteceu na nossa cidade, eu acho que não. Mas eu espero que tenha sido a última, porque quando as pessoas ficam assim, você tá falando... Eu ouvi, tá? Eu ouvi de uma pessoa dizendo que eu estava fazendo um trampolim político disso. Primeiramente, o que eu tenho para dizer, que eu não disse antes, mas vou dizer agora. Não fui eu que abri a boca para falar besteira. Primeiro ponto. E segundo ponto, que eu acho que é importante e ficar muito, muito, muito claro, que porque se eu falo sobre isso, se eu me identifico com as mulheres que estão sendo solidárias a mim, se eu faço algum movimento a esse respeito, se eu dei entrevista porque entraram em contato comigo para poder fazer uma fala sobre isso, eu tenho testemunha de que a primeira coisa que eu perguntei para o repórter foi: vocês vão ouvir a outra parte falar, vão pedir a opinião dele? Não, acredito que a empresa já vai entrar em contato com ele. Então, ok, porque eu acho que tudo precisa ser ouvido dos dois lados. É um pra defesa, né? Mas o que eu quero com esse movimento todo? Eu quero que as minhas filhas não precisem ouvir isso. Eu quero que a sua filha, que ainda é pequena, não precise ouvir isso. Eu quero que a sua filha não precise ouvir isso. O que eu tô tirando de lição, que eu levo para as pessoas que têm me perguntado sobre isso, é que a mudança começa conosco. Há um tempo atrás, há não muito, muito tempo atrás, as mulheres não podiam votar. Agora, as mulheres estão sendo reconhecidas. Quando chegar na vez das minhas filhas, eu tenho certeza que esse trabalho já avançou muito mais. Mas esse avanço vai vir de mim, vai vir da mãe dela, vai vir da mãe dela. E se eu sou a única voz, naquele momento ali, né, naquela legislatura, para falar sobre isso, que seja eu.
Quem quiser que pensar que isso é oportunismo, que isso é mimimi, que isso... É a opinião de cada um, eu respeito e eu não vim aqui para julgar ninguém. Sempre deixei muito claro, não é a mim que cabe esse julgamento. O que cabe a mim é repercutir as vozes que vieram falar comigo por conta disso. Porque se eu, como mulher, me calo, não falo nada, espero esse assunto abafar, espero esse assunto morrer, espero esse assunto sumir para que tudo fique bem, eu não tô fazendo o que eu me propus a fazer, de ser a voz das mulheres dentro do legislativo. Eu me propus a isso desde sempre. Se você entrar no meu gabinete, desde que eu tô lá, levou um tempinho para ficar pronto, mas tem um adesivo imenso dizendo que lugar de mulher é onde ela quiser. Então isso não surgiu agora, não. Essa voz, ela vem comigo desde sempre. Eu sempre fui feminista, ponto. Mas nunca fui mimizenta. Nunca fui, né? Se você me falar uma brincadeira pra mim, eu vou te responder, ok. Mas como figura pública, isso tem que ser diferente. Então, não é com relação ao que a pessoa... Se a pessoa fala, brinca, ok. Cada um tem sua personalidade, nós não somos crianças, nós não somos ingênuos. Mas desde o momento que você está falando, representando uma população inteira... Você tem que medir o que você fala. E que esse recado sirva para todo mundo, porque a vida dá pra gente, durante todo o tempo, a oportunidade de aprender. Qualquer coisa que você passe na sua vida é lição. Qualquer coisa que você passe na sua vida é ensinamento. Aprende quem quer, porque a salvação é individual, já diz a minha sogra.